Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos de solidificação da zona fundida. Chama-se de solidificação para um determinado metal a sua passagem do estado líquido para o estado sólido. Essa transformação se dá com a perda de calor. Durante a solidificação, o metal passa por um processo de resfriamento. Epitaxia. O nome é meio difícil para decorar, mas epitaxia é bem simples. Na soldagem, epitaxia é o fenômeno em que a estrutura de solidificação se desenvolve com um prolongamento dos grãos da zona de ligação. Os grãos se solidificam adotando a mesma orientação cristalina e o tamanho dos grãos parcialmente fundidos ou não fundidos. Os contornos de grão ultrapassam a zona de ligação, assegurando a continuidade metálica ao nível da estrutura cristalina. A epitaxia mostra que o tamanho de grão da zona fundida depende diretamente da granulação da zona afetada termicamente, que por sua vez é grosseira, em virtude do superaquecimento a que é submetida. Crescimento competitivo de grãos. A partir da orientação pré-determinada pelo metal de base, os grãos obedecem a um crescimento competitivo. Os grãos que dispõem da orientação principal perpendicular às isotermas são curvas traçadas por pontos à mesma temperatura. Esses grãos crescem com maior facilidade que os demais. Dessa maneira, a zona fundida, além da granulação grosseira, tem uma estrutura orientada conforme a curvatura das isotermas e a velocidade da fonte de calor. Sendo mais preciso, a estrutura é orientada com a relação entre a velocidade de soldagem e a velocidade de solidificação. A granulação grosseira e a orientação da estrutura exercem uma influência marcante sobre as propriedades mecânicas da zona fundida. Torna-se mais fácil a propagação da fratura frágil, que se constata pela diminuição da tenacidade. A segregação da zona fundida pode ocupar uma posição desfavorável em relação às tensões de contração da solda. Também, as descontinuidades do metal de base, por exemplo, a dupla laminação, podem se propagar pelo metal fundido em direção à superfície da peça. Essas considerações se referem à soldagem em um só passe. A regeneração estrutural conseguida com a soldagem em vários passes atenua estes inconvenientes. Segregação. O diagrama de equilíbrio mostra que à medida que a solidificação progride, o líquido se enriquece em impurezas ou elementos de liga. A segregação de fases de ponto de fusão mais baixo que a solda é geralmente a causa da fissuração a quente. Trincas a quente. A zona fundida, com grãos envolvidos por um filme líquido, não tem resistência mecânica suficiente para suportar as tensões de contração da solda. Em uma solda com deposição muito lenta, é mais favorável a segregação do que em uma solda de deposição rápida. A segregação e a fissuração a quente podem ocorrer no eixo do cordão, atingindo um grande comprimento. Separação de substâncias insolúveis. O metal fundido pode conter substâncias dissolvidas que se separam durante a solidificação. É o caso, por exemplo, do hidrogênio, ou mesmo do monóxido de carbono produzido pela reação do carbono com o óxido de ferro. Esses gases podem ser eliminados ou produzir inclusões de aspecto particular, dependendo da relação entre a velocidade de solidificação e a taxa de separação líquido-gás. A porosidade vermiforme evidencia a orientação de solidificação da solda. Ela ocorre, por exemplo, na soldagem dos aços efervescentes ou quando da utilização de eletrodos de baixo hidrogênio, por soldadores que não são qualificados. Quando a substância é insolúvel a um sólido ou líquido, a composição química varia, resultando na formação de camadas destas segregações na zona fundida. Pré-aquecimento. Vamos ver agora um aspecto muito importante na soldagem: o pré-aquecimento. O pré-aquecimento consiste no aquecimento da junta numa etapa anterior à soldagem. O principal efeito do pré-aquecimento é reduzir a velocidade de resfriamento da junta soldada, permitindo desta forma evitar a têmpera, isso é, a formação de martensita, e aumentar a intensidade de difusão do hidrogênio na junta soldada. O pré-aquecimento faz com que a junta soldada atinja temperaturas ligeiramente mais elevadas e que permaneça nessas temperaturas por mais tempo. Isso permite que o hidrogênio dissolvido, em sua maior parte na austenita, tenha a possibilidade de se difundir. Então o hidrogênio é liberado e não fica preso na solda. O pré-aquecimento influencia também as tensões de contração da junta soldada. As tensões de contração normalmente diminuem com a aplicação do pré-aquecimento.
Entretanto, se a junta possui um alto grau de restrição, as tensões de contração podem ser aumentadas, pelo pré-aquecimento muito localizado principalmente. Aí então aumenta a possibilidade de trincas. O pré-aquecimento tem como desvantagem aumentar a extensão da ZTA, que é a zona termicamente afetada. Em alguns materiais, caso não se controle convenientemente a temperatura, o pré-aquecimento pode ter um efeito bastante prejudicial. Um exemplo é a soldagem de aços com 16% de cromo, onde um procedimento com pré-aquecimento excessivo pode propiciar a formação de fases de baixa tenacidade. Já em materiais de alta temperabilidade, como por exemplo os aços liga, é bastante usual o pré-aquecimento antes da soldagem. Pós-aquecimento. O pós-aquecimento consiste na manutenção de temperatura acima da temperatura ambiente por um determinado tempo, por exemplo, 2 horas a 250 graus Celsius. E o objetivo principal é aumentar a difusão do hidrogênio na solda, ou seja, menos hidrogênio fica preso na solda. O pós-aquecimento deve ser executado tão logo a soldagem termine, de forma a não permitir o resfriamento da junta soldada. A eficiência do pós-aquecimento depende deste fato, pois o resfriamento da junta soldada permitiria a formação de fissuração pelo hidrogênio. É bom salientar também que o pós-aquecimento pode ser executado em temperatura relativamente baixa. Não deve ser considerado como um tratamento térmico de alívio de tensões, pois para isso seria necessário um tempo extremamente longo de permanência nesta temperatura. Fissuração pelo hidrogênio ou fissuração a frio. Nós veremos agora a fissuração pelo hidrogênio ou a fissuração a frio. Fissura aqui é o mesmo que a gente dizer trinca. Vamos iniciar pelo mecanismo de fissuração. A fissuração pelo hidrogênio é consequência da ação simultânea de 4 fatores. Primeiro, o hidrogênio dissolvido no metal fundido. Segundo, as tensões associadas à soldagem. Terceiro, uma microestrutura frágil. E por último, uma baixa temperatura, abaixo de 150 graus Celsius. Nenhum desses fatores isoladamente provoca fissuração a frio. O mecanismo da fissuração pode ser estabelecido em função dos seguintes pontos. Compostos que contêm hidrogênio, como por exemplo o vapor d'água, se decompõe na atmosfera do arco, liberando hidrogênio atômico ou iônico, que é o H+. As principais fontes de hidrogênio são o revestimento orgânico dos eletrodos, a umidade absorvida pelo revestimento dos eletrodos, particularmente os de baixo hidrogênio, por isso é que é feito o controle de secagem dos consumíveis. Compostos hidratados existentes na peça, como por exemplo a ferrugem, por isso a limpeza da junta antes da soldagem. Umidade do fluxo na soldagem arco submerso e a própria umidade do ar. A solda no estado líquido dissolve quantidades apreciáveis de hidrogênio. A solubilidade diminui com a temperatura, de forma descontínua na solidificação. Consequentemente, na fase final do resfriamento, a solda poderá estar supersaturada em hidrogênio. A microestrutura de baixa tenacidade, como por exemplo a martensita, quando saturada em hidrogênio é consideravelmente frágil. A solda, em virtude de sua composição química e das condições térmicas da soldagem, pode gerar tais microestruturas. Nessas condições, e na fase final do resfriamento, apresentará regiões frágeis a baixa temperatura, saturadas em hidrogênio submetidas a um sistema de tensões residuais, cuja intensidade é próxima do limite de escoamento do metal de solda. A ação simultânea desses 4 fatores é responsável pelo aparecimento de trincas. A têmpera poderá ser inevitável, como no caso dos aços liga, ou por descuido, como por exemplo em peças pré-aquecidas incorretamente. Os entalhes, como por exemplo mordeduras, falta de penetração e inclusões, promovem através da concentração de tensões deformações plásticas locais que põem em movimento as discordâncias. As discordâncias são as imperfeições da estrutura cristalina. O hidrogênio, conduzido pelas discordâncias, aumenta sua concentração local, favorecendo a fissuração junto aos entalhes. A maior parte do hidrogênio em supersaturação se difunde, abandonando a solda, após um tempo que, como em todo mecanismo de difusão, depende da temperatura. É possível ver nessa tabela a evolução do hidrogênio das soldas em função do tempo. Por intermédio destes dados, vê-se que o risco de fissuração é temporário,
existindo enquanto o hidrogênio estiver se desprendendo da solda. É evidente a vantagem do procedimento de pós-aquecimento de soldas, sensíveis à fissuração a frio, pois nessas condições, por exemplo, a 250 graus Celsius em 2 horas, o hidrogênio é eliminado enquanto a temperatura da solda é bem superior à temperatura de transição. Além disso, as trincas podem aparecer ou se propagar várias horas após a conclusão da soldagem, tornando recomendável a aplicação dos exames não destrutivos, com uma defasagem de 48 horas. Esta recomendação se aplica, é claro, às soldas sem pós-aquecimento. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula, iniciaremos fissuração a quente. Até lá!